Pode começar a gravar. Então, gente, boa noite a todos e todas e todes que estão aqui. Boa noite, Chico. Obrigada pela sua presença, por você ter aceitado esse convite. Nós somos um coletivo chamado Coletivo Algo Mais, que se constituiu no início da pandemia para poder fazer várias ações, né? Entre elas, essa de arrecadar recursos para a gente reverter para compra de cestas básicas e quentinhas. Né? Então, nós aqui somos a parte do Algo Mais que cuida dessa área, né, que a gente chama de insegurança alimentar, segurança alimentar. E desde então a gente tem feito essas aulas de doação com pessoas que a gente considera que tem o que dizer, né? E você, claro, Chico, te conheci lá no IBASE, e tem muito a falar, inclusive, sobre esse tema, né? Então, para quem não conhece, o Chico, eu conheci o Chico no IBASE, ele foi um dos fundadores do IBASE, ele teve toda uma trajetória junto com o Betinho na campanha de combate à fome. O Chico hoje, ele foi presidente nacional do Conceia e hoje ele é analista político da ActionAid, né? Chico, você é economista, não é isso? Economista. Então, e aí, enfim, o convite para ele foi para ele contar um pouco, não só a trajetória dele, né, a experiência que ele tem nessa questão da segurança alimentar, como uma gênese, né, desse tema, do tema da fome no Brasil, né? Essa foi a proposta para o Chico. A nossa ideia é que a gente ele possa fazer uma fala de uma meia hora, 40 minutos, e depois a gente abre para uma troca, para um bate-papo, né? E essas aulas de doação, a ideia é que as pessoas que participem possam fazer uma doação. A gente já desde que a gente colocou a campanha com essa aula do Chico no ar, a gente já tem R$ 1.229 arrecadados. Eu sempre falo que parece pouco para o mundo, mas é suficiente para a gente, porque com esse dinheiro, até agora, a gente vai conseguir comprar um pouco mais de 100 quentinhas. Então, a gente vai conseguir alimentar, numa refeição, pouco mais de 100 pessoas. Então, a gente não considera isso pouco, a gente considera isso bastante. E a nossa meta com a aula do Chico é de R$ 3.000. E esse dinheiro vai ser revertido para a ONG Por Amor, que atua nessa área de distribuição de alimentos, sobretudo para a população de rua, né? Então, temos aqui a Ada, o Leandro, a Fátima e o Jaime, que são do coletivo junto comigo e estão colocando aí no chat os endereços para arrecadação, endereço da ONG também, para quem ainda não conhece, né? Então, Chico, te passo um pouco a palavra agora. Tá aí, pode começar. E quem quiser falar, vai colocando no chat, vai dando no chat o nome, se o Leandro puder pegar o nome das pessoas para inscrição, para fala, vai ser ótimo. Então, está com você, Chico. Bem, boa noite a todas, todos vocês. Para mim, foi muito honroso o convite da Marta. Eu tenho que dizer que eu ainda não conhecia o coletivo de vocês, mas logo que foi apresentado a ideia que ele traz, eu fiquei muito entusiasmado. Eu acho, todos nós temos participado de tantas lives, aliás, acho que as lives às vezes geram até algum cansaço, né? Depois de 2, 3 anos de lives, mas essa conversa de hoje, assim como outras que vocês já realizaram, eu acho que traz esse elemento que ele já propõe uma ação, né, coordenada com aquilo que está se discutindo. Eu acho que isso daí é muito interessante, muito inovador frente a esse conjunto de iniciativas de discussão, que foram todas elas muito importantes, mas
que assim, extraordinário essa ideia de engajar um processo de ação. Eu, às vezes, e Marta, quando colocou para mim falar 30, 40 minutos, eu acho excessivo, mas também, ao mesmo tempo, peço que vocês me advirtam, porque, às vezes, eu penso que eu vou falar pouco, e quando vejo, até que eu falo devagar, o tempo já vai passando, e o mais importante é o que podemos discutir depois. Eu queria dizer que eu agradeço o tema que foi proposto pela importância de estar falando sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso, sobre a questão da fome. Obriga a falar de uma tragédia, isso é uma tragédia no Brasil, né? Mas sobre o qual nós não podemos e não devemos nos silenciar, né? Então, esse é um ponto que acho importante frisar, né? Eu tinha também comentado com a Marta que poderia falar alguma coisa mais imediata da situação, ou então falar um pouco da trajetória, sem cansar muito com vocês a trajetória dessa questão da fome no país, né? Então, claro que não vou me reportar a séculos muito anteriores, mas dizer que, pelo menos no século passado, né, o tema da fome, né, ele teve momentos muito importantes, seja os acontecimentos que traziam a questão da fome de uma forma muito visível no país, né, como também por enfrentamentos, né, e pela tentativa de colocar em um outro patamar de discussão essa questão. Eu poderia partir, por exemplo, dos textos, né, do livro, dos escritos do Josué de Castro, Geografia da Fome, tantos outros livros, né? Poderia estar falando também do Quarto de Despejo, né, que assim expressa a Carolina de Jesus, que expressa tão visceralmente, né, a questão da fome, né, que foram formas de trazer o tema, não permitindo que prevalecesse, ou prevalecesse tão plenamente, uma ideia que sempre se tentou propalar no país, que era o seguinte, que a fome é uma fatalidade, que o país está condenado e que isso daí, nada se poderia se opor, não é, a esse destino, né? É claro que isso interessava muito ser propagado pelas elites, pelas classes dominantes, né? Mas, na realidade, encontrou opositores, tais como o Josué de Castro, em determinado momento, né, que dizia, mostrou como a fome é uma escolha política, né? Como o Betinho, que nós tivemos oportunidade de conviver no IBASE, e que teve essa iniciativa de colocar o enfrentamento da fome nas ruas, né? E que multiplicou, falando assim o Betinho, mas, na verdade, quando falo do Betinho, por toda a admiração que tem com ele, estou falando de milhões de pessoas que se engajaram junto nessa ideia de enfrentamento da fome de imediato, assim como agora vocês também propõem fazer, né? E, na realidade, todos se afirmam se chocar com a fome no país. Nunca vimos nenhum político, por mais reacionário que ele fosse, diria assim, chegar e dizer, eu quero dar uma declaração aqui na televisão que eu sou a favor da fome. Ninguém fala isso. Mas, na verdade, né, houve e continua havendo, né, inúmeros momentos, né, que isso se torna muito visível, né, que, na realidade, a fome é um instrumento, inclusive, de dominação. Eu queria recordar, talvez vocês já tenham ouvido falar, estou sempre falando, recordando isso,
no fatos mais atrás em nossa história que mostram, né, as dimensões dessa tragédia, em alguns momentos de uma forma muito de uma magnitude muito grande. Vocês sabem que, por exemplo, em 1915, no Ceará, ocorreu uma grande seca, né? E, naquele momento, as populações que estavam mais atingidas rumaram desesperadamente para cidades maiores, né? E foram detidas por forças militares, né? A pedido de elites, sobretudo da burguesia de então de Fortaleza, né? Com receio que elas tinham que essas pessoas entrassem nessas cidades maiores, né? E foi ali formado um primeiro campo de concentração que a gente tem notícia no Brasil, e que é muito desconhecido, né, na história do país. Agora, mais recentemente, tem sido divulgado, algumas mídias já fizeram coberturas sobre isso, mas é pouco falado. E, em 1932, isso se repetiu. Aí, também no mesmo Ceará, dentro da mesma situação, populações migrando, não é, em direção a cidades maiores, desesperadas, em situação de fome, de sede, né? Foram cercadas. Em 1932, foram criados 7 campos de concentração, em condições sanitárias terríveis e em uma situação de fome, né? Elas não puderam sair dali, né? Eram homens, mulheres, crianças, e muitas delas morreram, né? Nesse caso 32, se estima em 76 mil pessoas em 7 campos de concentração. Então, isso mostrava, né, o quanto que a questão da fome, né, ela se colocava como uma chaga, assim como uma, talvez, manifestação do que existia de pior dentro do quadro de desigualdade do país, né? Mas também ocorreram diversos outros fatos, né? E até aquilo que o próprio José de Castro chamou de fome silenciosa, que, na realidade, uma fome permanente que existia e que eu falei da Carolina de Jesus, que ela narra também, né? E que, na realidade, vamos dizer, a sociedade, em sua grande maioria, fazia vista grossa com essa desculpa de que isso era uma fatalidade, que o país estava condenado, que nada se poderia fazer. Eu escrevi um artigo que foi publicado numa revista da FASE, que é uma organização não governamental, na revista Proposta, e escrevi também no diploma um artigo um pouco menor, que eu resolvi reproduzir 2 falas, né, de mulheres vivendo essas situações nessa dimensão, né? Só que em tempos diferentes. Eu reproduzi, está num estudo da professora Maria do Carmo Soares Freitas, lá da Bahia, né? Ela fez um estudo sobre a questão da fome, interessantíssimo o trabalho dela. Isso ela fez em 1997, e ela foi para a favela da Pela, em Salvador. Ela ficou morando lá, né, durante esse período, e ela conviveu com situações extremas, como em 97. E, portanto, há 24 anos atrás, né, se eu não estou errando nas contas, ou 25 anos atrás. E entre tantas falas, uma mulher fala assim: esse aqui é o almoço de ontem e de hoje. Amanhã eu me viro, nem penso, eu como depois. De noite só tem Nescafé. É essa a comida deles, falando da família dela.
Comida de pobre é assim, não tem feijão todo dia, não. Amanhã vai ser pirão de osso. E se tiver um ovo, vai ser novidade. Um ovo que dá para todo mundo. E aí, em 2021, em julho de 2021, vocês devem ter visto várias matérias sobre esse tema, né? Tem uma catadora de material reciclável, moradora de Cuiabá, e após ela receber uma doação de ossos distribuídos por um açougue em julho de 2021, e subi numa cobertura, o Fantástico da Rede Globo fez uma matéria sobre isso. E ela disse assim: eu vim aqui hoje para mim estar podendo pegar os ossinhos, né? Porque, inclusive, o que eu peguei na semana passada não dá para a semana inteira. E aí teve várias situações em diferentes partes do país, foi em Mato Grosso, né? Em Cuiabá, mas teve em diversos países, inclusive no Rio de Janeiro, no bairro da Glória, situações que também foram flagradas dentro desse quadro, né? Então, a gente vê, falei de alguma coisa de 23 anos atrás, e a gente vê a reprodução da mesma situação, né? Ou gente catando comida no lixo, né? Então, o país com essa face, né? E aí uma pergunta, eu acho que se impõe: o que tem por trás de toda essa sina que o Brasil carrega, né? E aí é muito importante a gente falar da questão das desigualdades no Brasil, né? Até porque pessoas como eu, por exemplo, sou economista, que gosta de estatísticas, de dados. Quando a gente se defronta com esses dados maiores, né, nós vemos que aquilo que talvez esteja falando de um lugar comum, mas que a fome tem cara, né? Ela tem cor, né? Ela tem sexo, ela tem uma predominância, portanto, de mulheres negras, né? Relativamente jovens ou então crianças vivendo essa situação, não que homens não vivam essa situação. Acho que Marta estava no IBASE quando fizemos uma pesquisa grande sobre o programa Bolsa Família e a questão de segurança alimentar. Isso foi em 2007, 2008. E uma coisa que me impressionou foi que foi uma pesquisa nacional ampla e pesquisando com grupos, a gente chama de grupos focais, também uma pesquisa quantitativa. E nós, evidentemente, nos demos de cara com a questão da pobreza, né? E algo que me impressionou foi que, apesar de, nos números, haver essa predominância, né, de mulheres negras em estado de extrema pobreza e portanto, sujeitas à fome, as situações mais extremas que existiam era de homens com família, com crianças, né, com filhos, mas que não tinham a companheira, estavam só eles. Eram poucos dentro do coletivo todo que estudamos, mas isso impressionava, e nós fomos um pouco atrás, o que determinava isso, e havia, de fato, questões de gênero muito pronunciadas, tanto no fato das mulheres serem maioria entre as mais pobres, como os homens serem os mais pobres entre os pobres quando dessa situação. Nós víamos que existia uma capacidade nas mulheres em situação de pobreza, de busca de criar alternativas, de bater na casa da vizinha, de pegar e coisas que os homens não faziam. Ainda mais, nós
entrevistando alguns homens que se apresentaram nessa situação, na amostra que nós fazíamos, perguntamos como é que eles vivenciavam essa coisa de serem titulares do Bolsa Família. Eles diziam que sentiam uma enorme vergonha por causa, não falavam nesses termos, mas por causa da ideia de que deveriam ser os provedores, estavam fracassando. Então, tem muitas questões envolvidas aí nesse tema todo, mas o que a gente constata é que, quando falamos de fome, evidentemente, existe uma relação direta com a questão da extrema pobreza. Portanto, enfrentar a fome exige enfrentar a extrema pobreza, embora você possa fazer isso de diversas formas, né? Essa é uma questão importante, porque, dentro do campo da segurança alimentar e nutricional, que a gente discute, é possível diversas políticas, é possível diversas iniciativas, mas existe uma que é chave, que a gente, inclusive, experimentou em alguma medida, talvez limitadamente, no período aí dos governos petistas, que foi o enfrentamento da extrema pobreza. Você reduz a extrema pobreza, seja com o programa de transferência de renda, seja com outras iniciativas, as situações de fome diminuem. E você potencializa o crescimento da extrema pobreza, como está acontecendo agora, e aí a fome se multiplica, né? Quer dizer, então, essa é uma ideia importante de se colocar, porque diz respeito, inclusive, em prioridades em relação às políticas públicas. Eu queria falar, eu citei esse período, né, que foi de 2003, eu diria até 2015, no qual eu falo porque, embora não tendo sido nunca do governo, eu fui presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi recriado com a posse do Lula, e ali vivi uma situação de relação direta com o governo e com a geração de políticas públicas, né? E nós temos... Bem, falar uma coisa para vocês, até pensando na ação que vocês desenvolvem. Depois quero até falar um pouco mais sobre isso. Evidentemente, os progressos que tiveram nesse período, eles não teriam sido germinados se, na década anterior, nós não tivéssemos assistido à mobilização que teve na sociedade, né, em relação ao enfrentamento da fome. Eu digo isso até porque eu fui chamado, como sociedade civil, a contribuir para a elaboração do projeto que se chamava Fome Zero, né? E eu sentia, inclusive, entre as pessoas que estavam encarregadas dessa construção, né, o quanto que aquilo que tinha sido desenvolvido antes pela sociedade tinha impactado nesse reconhecimento de prioridade e aprendizado mesmo em relação à construção de políticas públicas. E assim, a experiência do Conselho, falando logo disso, a gente chama de Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele foi muito interessante, porque ele é muito produtivo, eu acho, porque ele trazia, era um espaço de encontro de governo e sociedade civil. E a gente tem, porque isso foi muito propagado pelos grupos mais conservadores, de que esses conselhos são um desperdício, que nada acontece neles, que é tudo para aplaudir governo. E isso chega a ser ridículo para quem viveu dentro dessa situação. Eu assisti, primeiro como conselheiro, depois como presidente do Conselho, a situações em que o governo se defrontava internamente, né, naquele espaço, né. Eu assisti situações que parte do governo buscava aliança
com a sociedade para fazer avançar determinadas políticas que estavam sendo obstaculizadas por outra parte do governo, e a sociedade entre si também se antagonizava diversas vezes. Portanto, era um espaço de participação social, mas um espaço de participação social positivo no sentido do conflito, entende? O conflito que lá se instaurava, que tinha um princípio de busca de consenso, e até chegou ao consenso, ali se expressavam diferentes posições, diferentes ideias, diferentes vivências que tem. Então, experiências foram muito interessantes e que é muito importante. Eu cito também as conferências que foram realizadas, e eu acho que isso pode ser generalizado para os outros conselhos e conferências que ocorreram, que começava assim, num município muito pobre, a discussão sobre a conferência. Em municípios diversos, em todos os estados do Brasil, construindo as propostas para a conferência. Temos conferências municipais, estaduais, e depois a Conferência Nacional. E até chegar à Conferência Nacional e dizer, nossa, isso é um aprendizado da política, entende? Porque a pessoa lá no município que diz, olha, eu preciso viabilizar a produção de alguma coisa que eu estou produzindo aqui e tal. E aí começava toda uma discussão que se engajava nas políticas públicas, de como que isso corria desde o plano municipal, estadual, até nacional. E era, sem dúvida nenhuma, um processo de aprendizado. Para vocês terem uma ideia, eu coordenei, presidi a terceira conferência de segurança alimentar, isso foi em 2007. Nós fizemos os cálculos baseados em números que chegavam a nós e concluímos que 70 mil pessoas discutiram segurança alimentar e nutricional, desde o plano municipal até chegar ao nacional. Nacional, no dia da inauguração da conferência, tinha 3 mil pessoas como delegados, que vinham desde esse filtro. Eu estou ressaltando tudo isso porque todas essas nossas discussões têm muito a ver com a própria discussão de democracia. Isso que eu queria dizer. Como é que se faz a democracia? Como é que precisamos modernizar a nossa democracia de uma forma participativa, né? Mas, nesse espaço de tempo que eu falava, nós tivemos construção de políticas, algumas dentro do próprio Conselho, né? Em que, por exemplo, pela primeira vez no Brasil, se fez a ligação da produção da agricultura familiar com o fornecimento desses alimentos, através de aquisições institucionais, àquelas comunidades mais pobres, aqueles que viviam em situação de maior pobreza, e quebrando um ponto que é muito problemático aqui no nosso quadro de abastecimento em segurança alimentar, que é a viagem dos alimentos. Ou seja, você tinha um município que tinha uma produção da agricultura familiar importante de um determinado produto, então, asseguradamente, aquele produto, ao invés de ser convertido para fazer uma enorme viagem e aumentar o preço dele, já fornecia para aquela situação local. Tudo isso, bem, poderia falar de outras coisas. Eu, particularmente, estive muito envolvido em toda uma reformulação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem uma importância enorme no sentido de viabilizar a possibilidade de estudo de muitos milhões de crianças, de estudantes, né? Então, o programa foi todo reformulado, né? Inclusive, o aspecto também importante de aquisições da agricultura familiar, em que a alimentação escolar, no mínimo, deveria ter o fornecimento de 30% da agricultura familiar.
Isso, inclusive, com saldos na qualidade dos alimentos muito grandes, né? Ao invés de dar biscoitinho, esse tipo de coisa, diversificando mais essa alimentação. Também o programa Bolsa Família, e aí entrando no enfrentamento da pobreza, ele foi, pouco a pouco, foi muito discutido, né? Inclusive muito criticado, mas ele, pouco a pouco, foi assumindo uma importância grande para esses grupos mais pobres, sobretudo da extrema pobreza, para poder dar renda a essas famílias que prioritariamente compravam alimentos. Isso as nossas pesquisas também mostraram, né? E nós tivemos também toda uma organização legal, né, que culminou na Lei Orgânica de Segurança Alimentar, inspirado nos passos que tinham sido dados na saúde, na assistência social, né, também de criação de sistemas, no nosso caso, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como o SUS e o SUAS. Então, foram passos que foram dados junto com o enfrentamento da pobreza e da extrema pobreza, geração de empregos, esse tipo de coisa, que permitiu que, em 2014, a ONU, né, fizesse o reconhecimento de que o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? Tinha alcançado índices que já permitia essa afirmação. Mas nós tivemos, e aí vamos entrar agora em tempos mais difíceis, né? Nós tivemos o golpe em 2016 e que o que assistimos, é muito importante frisar, sobretudo a emenda constitucional do teto de gastos, né? Ele estabeleceu limites inaceitáveis, né? Que castigaram as políticas sociais e a política de segurança alimentar e nutricional também, né? Descontinuando, inclusive, vários programas. Eu cito um programa que também tem um enorme valor, que é o programa 1 Milhão de Cisternas, né? Programa das cisternas, do semiárido nordestino, e que foi um programa todo ele construído por proposta da sociedade, né, da articulação do semiárido, e que nós vivemos, inclusive, uma situação muito desagradável, porque em 2017, também um órgão das Nações Unidas ligado à questão de desertificação decidiu premiar o programa de cisternas como um programa exemplar. Só que nas regras dessa premiação, o governo deveria receber o prêmio. E quando nós soubemos isso, eu digo sociedade civil, ficamos muito revoltados, porque era na época do governo Temer, e ele já estava atacando fortemente esse programa, não renovando convênios, estava naquele momento todo um esforço de não só construção de cisternas e toda a educação que se colocava de se lidar com a água, né? Como para as famílias, como também construção de cisternas para a produção, e tudo isso estava sendo interrompido. Nós conseguimos, em contato com esse órgão da ONU, que é uma representação também da articulação do semiárido, fosse receber o prêmio junto com os membros do governo. O pessoal do governo foi lá, fez um discurso, e um mês depois, o governo lança a proposta orçamentária para 2018, praticamente zera o orçamento do programa de cisternas, ou seja, recebeu o prêmio e liquidou o programa. Só não liquidou naquele ano porque se conseguiu ainda um apoio específico do BNDES, que estava em curso, mas foi um programa que foi sendo esvaziado, traz enormes prejuízos àquela população. E prejuízos no campo da segurança alimentar, porque a água é um elemento essencial na segurança alimentar. Então, foram assim, vários ataques, né? E, ao mesmo tempo, empobrecimento da população. Nós temos que falar da reforma trabalhista, né? Que prometeu
a multiplicação de milhões de postos de trabalho, que vimos foi um crescimento do desemprego, do desalento no emprego, do subemprego, né? E, sobretudo, precarização do trabalho, que é um elemento causador, sobretudo, desse empobrecimento da população. Aí eu chego num momento, gente, que quero frisar, e aí já estamos nesse momento do atual governo. Primeiro, não é pouco significativo o fato que, na primeira medida provisória do governo, no primeiro dia de governo, o Conselho é extinto. Foi extinto antes de todos os outros conselhos que foram extintos. E isso eu acho que é bem simbólico, né? Depois, em julho, o presidente afirma que quem fala de fome no Brasil está mentindo. Os brasileiros estão vivendo, inclusive mostrando toda a sua ignorância, estão vivendo um momento que estão ficando cada vez mais gordos. E nesse sentido, já em pesquisas de 2017 e 2018, nós observamos que as curvas, né, de insegurança alimentar que vinham caindo até aceleradamente, né, até 2014, elas voltam, elas têm uma inflexão, elas voltam a subir, né, e a gente começa a dizer que o Brasil voltou ao mapa da fome, né? E tudo se amplia muito, né, ou se intensifica com o atual governo. O que eu ia dizer para vocês, eu já estou me aproximando do final, é que, na realidade, nós que lidamos com esse tema, a gente está procurando combater muito a ideia que, inclusive, na própria mídia se vê, às vezes, no título das manchetes, quando se fala da fome, tipo assim, a pandemia trouxe a fome de volta. Não se isso contribui para colocar assim uma nuvem de fumaça, na verdade, em todo um processo de liquidação, né, daquelas políticas, né, de empobrecimento da população. É claro que a pandemia intensificou e mostrou de uma forma absolutamente nítida o nível de desigualdade nesse país. Lembrar, inclusive, que os bilionários ficaram mais bilionários ainda, né, nesse período. Mas não se pode atribuir a pandemia. É preciso afirmar que foram feitas escolhas, entende? Escolhas que levam a esse quadro, a essa situação. Seja o desmonte, né? E são diversos tipos de escolha. Eu queria frisar, se me derem assim, mais 5 minutos, o seguinte: nós temos, na semana passada, eu dei uma palestra também, e eu chamei o tripé da fome atual. Por que eu falo tripé da fome? Não posso tentar me comunicar mais facilmente. Eu acho que tem 3 elementos que estão acontecendo que são absolutamente decisivos para esse quadro. O primeiro é esse aspecto desse acelerado empobrecimento da população. E aí tem o seguinte, saíram, inclusive, dados de dezembro de 2020, que mostraram já 19 milhões de pessoas nessa situação de pobreza, dados através de uma rede de pesquisa, né, que usou a mesma metodologia que a IBGE utilizava, e que mostrou como que, então, cresceu, né, o número de pessoas vivendo nessa situação, em situação de insegurança alimentar. Porque um outro aspecto que precisa ser frisado é que a qualidade dos alimentos está piorando muito, né? Seja por falta de poder aquisitivo, seja por elementos como, por exemplo, a aprovação recorde de agrotóxicos que se dá a cada ano, né? Então, esse é um fator, né? Esse empobrecimento, ele, é claro, tem essas medidas que foram tomadas,
Mas a gente precisa também fazer uma associação, e eu tenho frisado isso, né? Que fora de um Brasil mais urbano, né? A fome também está acontecendo. Eu tenho colhido depoimentos de companheiros e companheiras do Norte, sobretudo, em função da destruição ambiental, né, que está sendo feita. Aqueles que produziam para o autoconsumo, ou para pequenas vendas, feiras, no próprio local, não estão conseguindo mais produzir. Tal grau e aceleração da destruição ambiental. Então, isso é um fator que se junta a esse macrofator do empobrecimento, né? Mas tem também o aspecto que já frisei desse radical desmonte das políticas públicas, né? Que não se dá só na segurança alimentar, se dá generalizadamente, né? Essa obsessão pela destruição que existe, sobretudo, nesse último governo, né? E um terceiro fator que é importante colocar é a questão da inflação dos alimentos, né? A elevação do preço dos alimentos. Essa sim ocorrendo a partir de 2020, mas não por causa da pandemia, ocorrendo também por escolhas que foram feitas, e que tem vários fatores. Eu estou frisando isso porque não é de pequeno peso, e todos nós estamos sentindo quando vamos fazer compras de alimentos, né? Não é de pequeno peso que isso está significando agora. E tem determinantes, desde as mudanças climáticas que estão acontecendo, né? Com situações, seja de inundações, lugares que nunca tiveram inundações, seja de secas em outros lugares, né, no país. Nós temos também o aspecto de uma escolha política, que, sobretudo nesse governo, foi feita. O governo do Temer também já estava assim, que eles cismaram que política de estoques é coisa do passado. De estoques isso o mercado resolve. Se está faltando arroz, se a produção não está sendo suficiente para dar conta, compra-se no mercado externo. E se deram muito mal, porque os estoques de arroz, por exemplo, em 2020, foram zerados, e quando foram comprar no mercado externo, dos Estados Unidos, da Índia, de outros países, esse arroz estava a valores que, quando traduzidos aqui nos nossos mercados, foi aquilo que a gente viu. E isso em diversos produtos, feijão, também óleo de soja. Então, tem uma política em curso que, na verdade, os governos petistas não conseguiram reverter, e não sei se quiseram reverter, que é uma visão do alimento como mercadoria, não do alimento como direito, entende? E que essa mercantilização da vida que estamos tendo em diferentes áreas, seja na educação, na saúde, e essa depreciação do Estado, né? E deixando tudo ao sabor, né? Como eles falam, do livre mercado, né? Então, esse fator da inflação dos alimentos, que poderia se colocar ainda outros determinantes menores, né? Ele hoje está com muito peso também, né? Na medida que a renda, isso os próprios dados do IBGE estão mostrando, a renda dos trabalhadores, sobretudo daqueles de menor poder aquisitivo, ela está caindo, em média, né? Muito se demite para contratar com valores mais baixos, né? Isso em função do resultado da legislação trabalhista em vigor, né? E então as pessoas sentem muito essa elevação dos preços. Eu queria terminar dizendo assim: a gente se vendo frente a isso, a gente está se defrontando com situações de urgências, né? Urgências nas políticas públicas, a gente não está podendo fazer muito, porque uma política pública de enfrentamento muito efetivo, como disse para vocês, é a transferência de renda. A gente viu isso
no Bolsa Família. Só que, com o fim do Bolsa Família, a extinção do Bolsa Família, a criação desse Auxílio Brasil, né? Ele, o que vemos agora, primeiro, é se falar R$ 400. R$ 400, eles não faziam nenhum reajuste no Bolsa Família desde 2017. Com a inflação, e sobretudo a inflação dos alimentos reais, os R$ 400 não cobrem. E mais, por trás dele, que aliás está uma propaganda marxista, quem tiver a oportunidade de viajar por rodovias vai ver a cara do presidente dizendo que está dando R$ 400 para os pobres, em outdoors, está começando a ser massificado, mas, na verdade, está sendo dito uma mentira, porque esses R$ 400 são só até o final de 2022. Depois, a média vai voltar para o que está previsto para R$ 227. Mas isso não está sendo dito para a população. Ao lado disso, se fosse tomar medidas políticas urgentes, o investimento na alimentação escolar seria crucial também, porque se garante alimentação escolar de boa qualidade, em quantidade suficiente para esses milhões de alunos, são 42 milhões de alunos, pelo menos durante 200 dias no ano, isso tem reflexos, inclusive dentro da família, quando mães deixam de se alimentar para garantir se o filho não tem alimentação suficiente na escola. Então, são algumas medidas importantes, mas, pensando inclusive na iniciativa de vocês, a questão da mobilização da sociedade, embora a gente sabendo que ela tem limites, porque não há como se mobilizar para atender a 19 milhões de pessoas, né? Ela tem uma coisa que eu aprendi com a vivência do IBASE, a campanha contra a fome, na década de 90. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Até já não é mais uma confidência, porque eu já contei isso em outros lugares no IBASE. Nós, os pesquisadores do IBASE, quando o Betinho tinha a iniciativa de estar na liderança, essa mobilização da sociedade em relação à distribuição de alimentos, de cestas de alimentos, esse tipo de coisa, nós achávamos isso muito filantrópico. Ele até dizia que o lugar mais difícil de se trabalhar a campanha da fome era dentro do IBASE, que ele era o diretor. E depois, trabalhando com o tema, eu reconheci que ali estava se plantando o direito à alimentação. Pessoas que se envolvem, se plantando a ideia do direito, pessoas que se envolvem com essa questão alimentar, elas podem até ter um movimento inicial, vamos dizer assim, de filantrópico, mas elas, pouco a pouco, vão descobrindo que a alimentação é um direito daquelas pessoas, entendeu? Plantou assim as bases para isso, ainda nos anos 90, né, com a campanha contra a fome. Eu chamaria a atenção de vocês também, e aí já estou falando um pouco da agenda, o último ponto que eu tenho aqui, que, bem, a gente vive a situação do contexto eleitoral, sem dúvida nenhuma, a questão da fome vai ser um dos centros, né, da discussão, porque ela está muito visível, adotado por todos os candidatos. Vai ter muita mentira, fazendo uso disso daí, não tenho dúvida. Eu, há uns dias atrás, fiz uma entrevista para o Jornal Nacional, a Rede Globo, e eles dizendo que eles vão lançar, agora, final de março, uma série diária, né, durante uma semana, com muitos minutos, cobrindo a questão da fome no Brasil. E vocês sabem bem, quando a Rede Globo capta que esse é um tema que vai entrar, que vai estar com muita força, eles se antecipam
e criam, estou fazendo uma crítica aí, eu acho que o bom jornalismo, nesse aspecto, deve fazer isso. Mas, então, é um fato que esse tema vai crescer ainda nos próximos meses. E, ao lado disso, nós temos planejado, com diversas organizações de grande porte no Brasil, isso ainda não foi anunciado publicamente, a realização de um encontro nacional contra a fome, que deve tirar um documento que será levado aos candidatos, né, perguntando, mas vai ser um documento contundente, certamente, e que vai, queremos obrigar eles ou a se manterem em silêncio ou se posicionarem sobre aquilo que está sendo dito. Bem, eu falei, para terminar, em medidas emergenciais, mas não estou aí descuidando da necessidade de retomar construções assim estruturais, né? Seja um programa de renda básica permanente, o auxílio emergencial que teve em 2020, quando ele foi até R$ 600 e R$ 1.200 nos primeiros meses, ele mostrou resultados extraordinários, inclusive na questão da segurança alimentar. Só que depois foi reduzido à metade, depois fez aquela crueldade de deixar 4 meses a população na maior miséria, sem nenhum auxílio. Depois foi criado uma continuidade dele com valores mais baixos, né? E aí foi tudo mal em 2021. Depois tiram o Bolsa Família e criam, já com finalidades eleitorais, o Auxílio Brasil. Então, esse é um tema. Outro tema estruturante, eu acho que é a questão da água, né? Água e saneamento, né? E, assim, no plano macroeconômico, é indispensável, o Brasil não pode mais fugir de uma revisão da política fiscal, no sentido, sobretudo, da política tributária. Não tem explicação quem compra helicóptero ou iate não pagar nenhum imposto na compra de helicóptero ou iate, e os mais pobres, nos itens de consumo, a classe média, através do seu imposto de renda, está sustentando, né, essa super riqueza. A gente diz, e foram feitos cálculos sobre isso, muito certeiros, né, sobretudo pelo pessoal da Universidade de Campinas, que mostra que a tributação sobre um mínimo da super-riqueza, entende, já daria o suficiente para um programa de renda básica tranquilo, sem causar qualquer desmoronamento na política fiscal. Então, essa regressividade da nossa política tributária, ela só tem a explicação, e aqui eu termino, desse grau de desigualdade que é levado permanentemente pelas elites brasileiras, né, e que não aceitam o enfrentamento disso. Mas, assim, evidentemente, falei muito mais tempo do que eu pensava que ia falar, e, evidentemente, quando termino de falar, fico pensando que deixei de falar um monte de coisas. Mas vocês me desculpem. Chico, você falou o tempo que a gente queria, eu acho que todos nós aqui queríamos mais ainda, né? Porque é uma aula necessária. E eu acho que dá dimensão, imagino, para cada um de nós do Algo Mais, que essas iniciativas são importantes. É óbvio que a gente não vai atender, né? Mas a gente está lá, né, se empenhando para atender o tamanho das nossas pernas, né? Então, o problema é gigantesco, mas eu acho que a gente está aqui nessa trincheira dando conta arduamente, porque não é fácil, e aí eu queria te perguntar isso, se você tem uma perspectiva da doação, né? O quanto que as pessoas, porque é muito difícil engajar,
e é muito difícil engajar para um tema que é uma violação de direitos, como você mesmo falou, né? Então, que sociedade é essa que permite, né, que as pessoas não comam? Né? Então, isso é uma primeira questão que eu tenho, se você tem essa perspectiva das doações, de como é isso, de quanto está e se doa de fato no Brasil, né? A gente manter as doações no Algo Mais é um trabalho árduo, a gente se empenha, mas é muito árduo, né? Então, isso é uma primeira questão. E eu acho que tem mais questão aqui, Leandro, e tem uma outra pessoa, Sueli, também fizeram perguntas aqui. Se vocês quiserem colocar para o Chico responder, eu acho que a gente pode, são 8 horas, eu acho que a gente pode colocar um teto até 8h30 para esse bate-papo. Então, vamos lá. Quem mais? Peraí. Leandro vai perguntar. Leandro, olha... Não, pode perguntar. A Sueli pergunta aqui, qual a probabilidade de emergir um novo movimento de ação de cidadania para o combate à fome nesse Brasil de hoje? E Leandro fez também uma pergunta, você já até falou um pouco sobre isso, que é como associar o movimento de combate à fome ao movimento agroecológico de agricultura sustentável, né? Então, quem quiser fazer mais perguntas, é só levantar a mãozinha. Andréia Ortiz. Andréia? Quer fazer uma pergunta? Enfim, já temos aqui 3 questões para o Chico ajudar a gente a pensar. Eu, de repente, vou querer fazer perguntas para vocês também. Pode? Não, Claro. Mas deixa eu dizer, esse primeiro aspecto da doação, né? A gente viu, foi assim, até acompanhei um pouco de perto isso, em 2021, sobretudo, final de 2020, 2021, cresceu muito o movimento de doações. É evidente que assim ele se amplia quando ele ganha, quando fatos, eu falei, por exemplo, dos ossos, né, que as pessoas colhem, onde gente catando comida no lixo, isso parece que desperta as pessoas, né, dentro desse quadro, e aí vivia assim, conversando com pessoas que também se dedicam a essa questão de doação, eles diziam que vivia uma certa irregularidade, né? Vinha a doação, aí depois ela caía, né? Um aspecto também, eu acho assim, pelo que eu conheço, a doação, ou preferia dizer assim, a solidariedade, né? Ela corre de diversas formas, porque uma coisa que a gente viu em comunidades, em favelas, esse tipo de coisa, esse tipo de áreas, é que houve movimentos fortes entre os próprios moradores de ajuda mútua nessas situações, né? Uma outra, movimentos sociais, como o próprio MST, outros movimentos, né, que produzem alimentos, criaram correntes de doações importantes, né, a partir de suas próprias produções, né? Esse foi um outro tipo. Eu acho que a classe média, sobretudo, se sensibiliza quando é dada visibilidade a situações assim extremas, né? E aí tem esses fluxos de maiores doações, depois elas se reduzem. E tem as doações das empresas também. Eu tenho que dizer a vocês que, às vezes, tem um certo mal-estar. Não vou falar literalmente
uma empresa que me dá muito mal-estar. Eu quero me desculpar se tiver alguém assim, com alguma ligação com essa empresa. O caso da Vale, entende? A Vale, nos desastres que ela causou, eu tive a oportunidade de conversar com um advogado que está defendendo pescadores nessa área. Ele diz que a negociação é com um grau de mesquinhez, entende? É de argumentos que, cara, evidentemente, era um pescador, perdeu tudo, e que a empresa fica pedindo documentos que sabe que ele não vai ter. E aí ela coloca anúncios, evidentemente, caros da sua ação social, enfrentando, inclusive, a fome, que ela coloca. Né? Quer dizer, muito numa iniciativa de autopromoção e que é mentirosa em relação às práticas. Estou colocando o exemplo da Vale e certamente existem outros. Né? Então, acho que precisa ter cuidado, elas dão, às vezes, financiamentos vultosos para grupos que também estão fazendo doações, mas sempre associando, querendo que associe o nome delas a essas doações. Eu não sei muito, no caso de vocês podem, por isso que eu disse que ia fazer perguntas para depois vocês falarem um pouco mais, mas eu acho que a questão, por exemplo, da população em situação de rua ela é muito crucial, entende? E ela se ampliou tremendamente. E vocês que estão lidando com isso podem até me dizer o quanto que isso é verdade ou não, mas nessa ampliação da população em situação de rua, com tantas pessoas que perderam suas casas, né, porque não tiveram mais capacidade de aluguel de onde moravam, tem talvez um contingente de população de rua que é uma nova extrema pobreza que está aparecendo. Entende? A gente vê isso um pouco nas ruas, né? Até é evidente essa multiplicação e as pessoas geram formas para sobreviver, de buscar arrecadar alguma coisa. Hoje, passando pelo metrô do Largo Machado, tinha um rapaz que gritava muito, dizendo: por favor, me deem algum emprego, eu faço qualquer coisa, eu trabalho em qualquer coisa. Bem, talvez ele encontrou uma forma de chamar a atenção, construiu uma frase, pode até se dizer, mas também não se grita isso à toa, entende? Então, eu acho esse acolhimento e chegar à população de rua, no meu ponto de vista, é uma iniciativa muito crucial. Agora, eu queria falar uma coisa, Marta, já sabendo, até pelas próprias discussões que vocês cobrem, né? Eu acho muito importante, associado ao movimento de doação, de solidariedade, a gente politizar esse movimento, entende? Não se reduzir à simples caridade, entende? E mesmo em relação àqueles que doam, fazer um movimento de discussão, de saber fazer, mesmo aqueles que forem menos sensíveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, mais uma confidência. Eu sou consultor da ActionAid, né? E a ActionAid vive de doações, diversos tipos de doações. E a gente tem assistido, não é em número elevado, não, mas em situações políticas de maior polarização, nós recebemos cartas de doadores desistindo, querendo sair, não doar mais, por causa de posições políticas que a gente assume, entende? Isso é um lado de uma moeda, vamos dizer, que a gente vai se defrontar se politizar essa discussão, não é? Sobretudo porque o Brasil está muito polarizado, mas, de outro lado, ganha a oportunidade de engajamento de outros nesse movimento de uma forma muito mais consistente, mais permanente. Teve um negócio que me chocou completamente na ActionAid de um doador
que, quando a Dilma foi eleita pela segunda vez, em 2016, ele escreveu para lá dizendo que não, que estava acabando com a doação dele, porque estava muito decepcionado com os brasileiros, sobretudo com os nordestinos, tinham dado maioria a Dilma, e que ele não queria mais doar para a Kitchenaid, porque a maior parte do trabalho que ela realiza é no Nordeste. Então, era esse tipo de doador, não interessa. Entende? Eu acho que assim, então ele faça lá a caridade que ele quiser, que ele achar. Mas formar assim, um grupo mais consistente, mais permanente de doadores, eu acho muito importante, isso é preciso politizar. Para não me estender muito, recordando o que eu anotei, mas não estou entendendo minha própria letra. Se pode surgir um novo movimento de ação da cidadania. Eu acho que sim. Eu até falei do Encontro contra a Fome, então está engajado lá a própria ação da cidadania e outras organizações e outros movimentos na construção desse encontro, e eu acho que vai ser uma oportunidade de articulação de diferentes grupos, né? Fazendo uma voz mais forte. Mas eu nem vou me estender, porque a essa pergunta eu acho que eu respondi um pouco quando falava na anterior. Eu acho que, assim, evidentemente, politizando a questão, né? Eu acho, e Marta deve ter tido oportunidade de constatar isso. Por exemplo, toda a campanha contra a fome, ela era politizada, entende? Ela fez uma politização, né? Betinho tinha uma característica que me lembro, até falando para mim, falando para outras pessoas, dizia, olha, se o Estado não faz, vamos fazer com nossas próprias mãos. Isso tem um limite, entende? Eu não posso aqui ficar iludindo. A gente estima que os novos números da fome vão saltar de 19 milhões para 25 milhões de pessoas. Já existem estudos paralelos que começam a apontar isso. Não vai haver articulação na sociedade capaz de atingir 25 milhões de pessoas, entende? Mas a sociedade articulada, ela pode, inclusive, contribuir de muitas formas, inclusive se houver políticas públicas bem construídas, de também informar ao Estado onde está pobrezas que o Estado não consegue chegar, né? Não consegue chegar até elas. Eu fico contando histórias para vocês. Em 2011, foi criada uma iniciativa dentro do Brasil Sem Miséria, que chamávamos de Buscativa, né? Se chamava de Buscativa. E o responsável por esse programa naquele momento, ele me contou que uma coisa que acontecia muito quando o Estado se aproximava dessas pessoas em maior vulnerabilidade era elas fugirem, porque a memória do Estado para essas pessoas muitas vezes um Estado repressor, algumas já passaram, ou muitas passaram por ações policiais, esse tipo de coisa. Então, eles não era uma brincadeira, mas eles falavam a nossa buscativa, às vezes, parece fugativa, porque chegamos perto e o pessoal se afasta. Grupos que vivem hoje essa experiência de solidariedade, elas poderão auxiliar, inclusive, a assistência social do Estado, no sentido de identificação, de saber onde estão muitos que têm medo do Estado, né, e que o Estado precisa acolher, né? E, respondendo à terceira questão, associação, né, com movimentos ambientalistas e agroecológicos é muito importante, né?
Primeiro porque, do ponto de vista da agroecologia, a agroecologia não se limita a um modelo de produção orgânica, vamos dizer assim, mas ela tem toda uma leitura que vai de uma ponta a outra, né? Desde a produção até o consumidor, a qualidade dos alimentos. E isso diz muito respeito à questão da fome. Por exemplo, uma coisa que eu não falei, que eu preciso dizer, e que está associado, inclusive, à questão da inflação dos alimentos e perda de renda, é que quando você começa a perder renda e você já não consegue mais comprar alimentos, no caso de alguém que se alimenta através de compra de alimentos, né? O que essa pessoa de imediato faz? Ela procura alimentos mais baratos, mais baratos, mais baratos. E, infelizmente, hoje, esses alimentos mais baratos, eles são, sobretudo, esses alimentos ultraprocessados com qualidade nutricional quase nenhuma, né? Às vezes, muitas vezes, fazendo mal à saúde. Então, operar sobre todo esse sistema, né? Sobre a questão, e eu acho que, sobretudo, a agroecologia tem uma grande contribuição nesse sentido, incidir de uma maneira muito forte sobre o tema da segurança alimentar. Agora, é preciso também, nas políticas públicas, fazer crescer, dar apoio aos movimentos da agroecologia, né? As iniciativas de agroecologia. Estava em curso um programa de alimentação orgânica e agroecológica, que também perdeu verba, perdeu recursos, né? Mas precisa se impulsionar isso novamente, porque ele pode representar uma troca de modelo que será muito importante no seu sentido mais estrutural, né? Que precisamos efetuar ao lado das medidas emergenciais. Eu vi uma outra mãozinha levantada. Andréia. Vai lá, Andréia. Então, eu estou falando porque em Guaratinguetá teve campo de concentração e meus tataravós ficaram no campo de concentração. Eu vim a saber sobre isso porque as pessoas me chamavam de boa samaritana, porque eu participo de várias campanhas e eu não sabia por quê. E realmente meus tataravós passaram fome. Era o maior campo do Vale do Paraíba, seguido por Pinda e depois Lorena. Mas é uma cidade que não tem negros. Então, assim, eu estou falando porque eu faço grupo, eu gostaria de ter um grupo de solidariedade. Por quê? Porque eu faço o grupo do eu sozinho. Por exemplo, eu fico ajudando sozinha as campanhas. E as pessoas ficam muito irritadas, porque recebem muito material. Mas cada vez, por exemplo, semana passada tinha 319. Eu rodei não sei quantas vezes. Então, várias pessoas me tiraram, me bloquearam porque não querem receber, mas não tem outra forma de fazer se você está só, né? Então, isso é uma dificuldade que eu acho. Uma outra dificuldade, você está me escutando? Eu estou. Então tá. Então é isso. Uma outra dificuldade que eu acho que é enorme. Eu estive lá no Padre Lancelotti, ele tem uma equipe enorme que ajuda. Não é ele que vai sozinho. Ele dá um grande suporte, mas tem uma equipe enorme, maravilhosa, né? E assim, eu gostaria muito, e talvez eu entre agora num grupo da Favelas da Maré, mas assim, tudo isso eu não recebo. Como eu estou sem trabalhar, aí eu tenho mais tempo para fazer isso. Mas é uma sensação desagradável, porque o embate é difícil, sabe? Várias pessoas vão te tirando. Eu falei, bom, daqui a pouco eu vou ficar sem nada. Então, o que eu estou fazendo nesse momento é eu divulgar o trabalho dessas pessoas também. Porque daí tem uma troca, né? Tem uma troca, e aí as coisas começaram a melhorar. Mas eu tenho bastante vontade de participar de um grupo. Cada um faz alguma coisa. Eu só ajudo, né? Por espontaneidade, porque ninguém me pede, não. Eu que ajudo, né? E
eu fiquei bem encantada lá com o Padre Lancelotti, no esquema que tem. É completamente assim, diferente. Agora, é uma briga para você. Você lança para todo... E 7 pessoas para o Messenger, para todos os lugares, e 7 pessoas aderem. Depois você lança de novo, lança de novo. Então, essa campanha, só essa campanha, eu mandei 7 vezes, entendeu? Mas é assim mesmo, lá no Algo Mais a gente é isso, é um trabalho de perseverança, né? E que é muito importante, seja na linha de frente, seja divulgando, a divulgação, então, é fundamental, né? Então, se você tá aí fazendo trabalho de divulgação, nossa, já está fazendo coisa pra caramba, porque as pessoas elas vão se inserindo nessa luta, né? De formas diferentes. Então, assim, que sinto-te também convidada a participar do Algo Mais, entra lá no nosso Instagram, conheça também, porque todo tipo de ajuda é importante, né? Eu acho, para essa luta. E tem que, sim, pegar outros grupos, divulgar outros artistas e tudo, porque, assim, se a gente não trabalha em conjunto, por que eles vão divulgar também, entendeu? Né? Não é uma coisa... Já que a gente não tem órgão público que nos ajude, então, assim, é importante fazer outras coisas. Me desculpa se eu mando tanta informação, mas eu mando porque é uma forma de eu trocar. Claro. Senão eu não consigo, entendeu? Eu não consigo entrar. Né? Daí, assim, elas agradecem, mandam e entram aqui no grupo. E é assim que a gente vai conseguindo, não sei outra forma. Mas eu adoraria entrar no... Assim, abriu, né? Estar em contato com o grupo do Algo Mais, porque se vocês precisarem de mim, pode contar. Né? Ótimo, Andréia. Como as pessoas me chamam, mas não tem problema. Eu já sou boa samaritana mesmo, não tem problema. Mas eu não me acho boa samaritana, eu acho que é um dever social, me incomoda, 19 milhões de pessoas sem comida. Uma coisa que você pode fazer, manda o seu contato lá no direct do nosso Instagram, para a gente certo. já ter você lá e saber se a gente precisar de uma divulgação, mandar, e que a gente sabe que você é parceira para poder replicar. Tá bom. Manda lá no direct que a gente já fica com o seu contato. Excesso, entendeu? Mas não tem jeito sem excesso. Tá Bom, ótimo, muito Andréia. obrigada, adorei essa palestra, achei muito interessante. Falei sobre esse campo de concentração que teve no Brasil inteiro, ninguém sabia sobre isso, né? Enfim, a gente não sabe absolutamente quase nada das coisas. E para mim, muito obrigada, Chico. Muito obrigada a você. Jaiminho, que me dá força para participar, e você que está me ajudando, eu estou às ordens, tá? Tá ótimo, Andréia, obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tá bom. Se Chico quer falar alguma coisa ainda. Eu quero, Marta, agradecer a vocês. Claro. Agradecer a vocês a oportunidade da gente ter trocado aqui, a oportunidade de colocar algumas ideias. Assim, eu tinha falado no início a questão de como que muitas vezes no Brasil, né, se trabalha esse tema e outros, né, como uma fatalidade, né, isso a gente não pode permitir, né? Na verdade, eu não sei se vocês têm a mesma sensação, eu estava ouvindo a Andréia falar, e para mim estava me lembrando disso, de que existe como que muitas vezes um clima de uma anestesia coletiva, né? Está acontecendo coisas inadmissíveis no país, está todo mundo meio anestesiado, talvez procurando cada um sobreviver individualmente, né? Então, o enfrentamento disso é fundamental. Não deixar naturalizar o que não é natural, né? E eu parabenizo muito e vejo assim com muita esperança o trabalho que vocês realizam, né? Porque acho que está nesse rumo, entende, de ação, mas que tem por trás todo um embasamento, toda uma concepção e que
capacidade de multiplicar, né, essa preocupação entre outros tantos que precisam se engajar. É isso. Fico bem agradecido. Então, acho que a gente sai daqui com a alma quentinha, né? E com a certeza de que a gente está fazendo, está num caminho, né? Se você está podendo nos dizer isso, né? A sua fala é super importante, assim. Te agradeço muito, eu acho que em nome do Movimento Algo Mais, a gente segue lá na trincheira. Vamos aproveitar essa sua fala para fazer uma porção de material para o nosso Instagram também, para ver se a gente consegue, enfim, mais engajamento, né? Porque foi muito preciosa essa tua aula, com os dados, com as falas. Então, te agradeço muito em nome do Movimento Algo Mais. Espero que a gente possa, daqui a pouco, tomar um chopp e trocar mais ideia. Isso. Por aí. Chico, muito obrigada mais uma vez, viu? Bom te rever. Obrigada a todos que assistiram também. Até já e sigam lá o movimento, doem, compartilhem, porque é para uma boa causa. Beijo, Chico. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau. Gente, boa noite. Obrigada, Chico.